Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje, dando sequência na aula de estequiometria, nós vamos falar sobre pureza de reagentes e rendimento de reação. Então vamos começar com pureza de reagentes. Vamos entender primeiro o que é pureza. Imagine o seguinte, você precisa fazer lá um bolo e você tem que usar 100 gramas de fermento, tá? Então você sabe que tem 100 gramas aqui. Mas vamos supor que alguém resolveu fazer uma brincadeira com você e adulterou esse fermento. Tirou 20 gramas dele e colocou 20 gramas de farinha de trigo, que não vai fazer seu bolo crescer. Então você vai continuar tendo 100 gramas aqui dentro. Mas desses 100 gramas, 20 é farinha de trigo. Qual é a pureza? Quanto você tem só de fermento? 80 gramas em 100. Então você tem 80%. O que são os 20 gramas lá da farinha de trigo? É a impureza. Então 20% não é fermento puro, 80% é fermento puro, tá? Então, essa é a pureza de reagente, quando você tem alguma substância que não é o princípio ativo que você precisa, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Uma amostra de calcita contendo 80 gramas de carbonato de cálcio, tá? Sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a reação. Então, lembra que na estequiometria, a primeira coisa que você tem que fazer é equacionar a reação e balancear, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um cálcio, aqui tem um cálcio, então 1 mol de cada. Carbono, um aqui, então 1 mol. Oxigênio, 3. Aqui tem 1 mais 2, 3. Então a equação está balanceada. Segunda providência, proporção em mol. Então, 1 mol de carbonato de cálcio reage com 1 mol, produz 1 mol de óxido de cálcio e produz 1 mol de CO2. Então, essa é a minha receita básica, é a minha proporção. Então, agora, vamos verificar aqui o que foi dado no exercício e o que foi pedido no exercício. Então, qual a massa de óxido de cálcio, que é esse aqui, ó? Então, ele quer saber qual é a massa do óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Então, a calcita é a substância que vai fornecer o carbonato de cálcio. Só que ele falou pra gente que essa amostra de calcita, só 80% dela tem carbonato de cálcio. Então, veja, quanto que nós temos de amostra? 800 gramas. Isso é 100%. É tudo que você tem de calcita. Mas desse 100%, 80% corresponde à massa de carbonato de cálcio. Então, essa é a massa real de carbonato de cálcio que você tem lá dentro. Então, fazendo essa conta aqui, você tem 640 gramas de carbonato de cálcio. Então, é isso que vai sofrer decomposição. Então, qual é o dado do exercício? É a massa de carbonato de cálcio real que nós temos, 640 gramas. Então, ele quer saber, a partir dessa massa, quanto a gente vai obter de carbonato de cálcio. Então, agora, vamos converter mol em massa. Então, 1 mol de carbonato de cálcio, 100 gramas. Como é que eu sei? Como é que eu descubro isso? Você calcula a massa molar. Soma a massa do cálcio, 40, mais a do carbono, que é 12, mais 3 vezes a do oxigênio, que é 16. Então, são 100 gramas para cada mol. E do óxido de cálcio? São 40 gramas do cálcio mais 16 do oxigênio. Então, cada mol são 56 gramas. Então, 100 gramas produz 56 do óxido de cálcio. 640 gramas vai produzir a massa que ele está pedindo. Então, fazendo essa conta, a massa do óxido de cálcio, 640 vezes 56, dividido por 100, tá? 358,4 gramas, certo? Então, esse exercício a gente vai falar sobre rendimento de reação. Como assim rendimento? Então, vamos imaginar uma situação assim. Você misturou lá os seus ingredientes para fazer 1 quilo de bolo, 1000 gramas, tá? Aí você pôs chocolate, ovos, leite, tudo, misturou e tá. Mas chegou alguém, seu irmão, sua irmã,
seu amigo e pegou lá colheradas da massa antes de ir pro forno. E você não percebeu. Mas a pessoa tirou 100 gramas da massa crua. Aí você foi, guardou, colocou para assar. Horas. Se você colocou ingredientes para produzir 1 quilo ou 1000 gramas, tá? E comeram 100 gramas da massa crua, quanto você vai conseguir de massa assada? 900 gramas. Você não vai conseguir 1 quilo. Então, o seu rendimento vai ser de 90%. Porque daqueles 1000 gramas, que seria o teu total, o 100%, só 900 vai se transformar em bolo assado. Então, esses 900 corresponde a 90%. Esse é o teu rendimento real, tá? É a quantidade real de bolo que você vai conseguir. Então, veja esse exercício, ó. Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita, considere a equação. Então, veja, a equação não está balanceada. Primeira providência, vamos balancear. Então, eu tenho 2 ferros aqui. Aqui só tem 1, então vamos multiplicar aqui por 2. Oxigênio 3, aqui só tem 1, então vamos multiplicar por 3. Carbono 3, aqui tem 1, então 3, tá? Então, agora a nossa proporção. 1 mol dessa substância produz 2 mols de ferro. Por que eu não vou escrever as outras? Porque ele está falando que para obter ferro, ele parte da hematita. Então, ele está propondo só a relação entre esses dois, tá? Então, agora vamos escrever aqui, ó, o que foi dado no exercício e o que foi pedido no exercício. Então, veja, utilizando-se 4,8 toneladas de minério, tá? E admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a massa em toneladas de ferro produzida. Então, ó, o que ele quer que a gente calcule? A massa em toneladas de ferro. Então, a massa de ferro é o que foi pedido. E o que foi dado? A massa de minério a partir do qual a gente vai começar a reação. Então, eu tenho aqui, ó, 4,8 toneladas da substância que vai fornecer a hematita. Então, essa massa vai fornecer quanto? Então, agora, vamos converter. Nós temos que converter mol para massa. Então, 1 mol de hematita, então, a massa do ferro é 56, a do oxigênio é 16. Então, aqui vai dar 160 gramas, tá? Para cada mol. E o ferro, 2 vezes, então, cada mol de ferro são 56 gramas, certo? Então, nós vamos calcular a massa de ferro produzida. Então, a massa de ferro é igual a 4,8 toneladas vezes 2 vezes 56 gramas, dividido por 160 gramas. Então, ó, a nossa resposta vai dar direto em tonelada. Então, a massa de ferro é igual a 3,36 toneladas. Então, isso é o que nós esperaríamos se a reação fosse um sucesso, fosse 100%, tá? Mas ele falou pra gente aqui que não foi, que só 80% disso é que foi obtido. Então, nós vamos calcular aqui a massa real de ferro, tá? Então, fazendo essa conta, vai dar 2,688 toneladas de ferro, certo? Então, esse exercício, ele dá as informações e ele pede o rendimento da reação. Então, veja, uma massa de zinco de 32,70 gramas reage com uma solução concentrada de hidróxido de sódio, produzindo 64,53 gramas de zincato de sódio. Qual é o rendimento da reação? Então, veja, ele está falando quanto é que produziu disso daqui, tá? E partiu dessa massa. Então, essa massa de zinco é o que foi dado no exercício, ó. São 32,7 gramas que reagiu. E ele falou a massa que foi obtida disso aqui. Mas então vamos pensar o seguinte, se ele está querendo o rendimento da reação, será que essa massa que foi obtida de zincato de sódio é o 100%? É a massa real? Então vamos calcular. Então veja, ó, ele deu essa massa, então eu vou transformar mol em gramas e aqui também mol em gramas. Então, 1 mol de zinco,
1 mol de zincato de sódio, tá? Então, essa massa produz essa. Se nós partirmos de 32,7 gramas de zinco, qual vai ser a massa desse sal produzida? Então, a massa do sal produzida é igual a 71,75 gramas. Essa massa é o que nós esperaríamos obter. É o que nós esperaríamos que fosse os 100%, mas não é 100%, porque ele falou aqui, ó, produzindo 64,53 gramas de zincato. Então, na verdade, a massa real produzida foi 64,53 gramas. E isso vai dar pra gente o rendimento da reação, tá? Então, fazendo essa conta, vai dar 90% de rendimento. Então, nós não conseguimos uma reação com 100%. O rendimento dela é 90%, certo? Então, esse exercício, ele não equacionou a reação para você e ele não deu as fórmulas das substâncias. Então, vamos lá. A reação entre, tá? Amônia, então aqui, ó, amônia NH3. Então, a reação entre amônia e metano, metano CH4, tá? É catalisada por platina. Formam-se. Então, quando você encontra a palavra formam-se, produz, obtém, então é o que vem depois da seta. Formam-se cianeto de hidrogênio, então HCN, e gás hidrogênio. Então, mais. Então, esse sinal de E aqui a gente vai substituir por mais. Gás hidrogênio, H2. Então, a gente tem que equacionar e balancear, porque é um exercício de estequiometria, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um nitrogênio aqui e um carbono, e os dois estão na mesma substância. Então, vamos equacionar, balancear aqui com 1, tá? Então, um aqui, porque nós já acertamos o C e o N. Agora, hidrogênio, nós temos 3 aqui, mais 4, 7. Como aqui já tem um garantido porque já balanceamos, então tá faltando 6. Então, vamos multiplicar aqui por 3, ó. 3 vezes 2, 6. Proporção entre reagentes e produtos. Então, 1 mol de amônia reage com 1 mol de metano, produz 1 mol de cianeto de hidrogênio e produz 3 mols de gás hidrogênio, certo? Então, no item B, ele pede assim, ó, calcule as massas dos reagentes para a obtenção de 2,70 quilos de cianeto de hidrogênio, supondo-se 80% de rendimento. Então, 2,70 quilos é a massa da substância que nós queremos obter, certo? E ele está falando que isso corresponde a 80%. Então, veja, 2,70 quilos corresponde a 80%. Ele quer saber quais são as massas dos reagentes. Então, aqui, ó, o que foi dado e o que foi pedido. O que foi pedido? Para a gente calcular a massa de amônia e a massa de CH4, tá? Para produzir essa massa aqui de HCN. Só que isso é 80%. Quando a gente vai calcular as massas dos reagentes, nós temos que partir do princípio que a reação aconteceu 100%. Então, se fosse 100% de aproveitamento, quanto seria essa massa aqui? Então, calculando essa massa, 3,375 quilos. Então, vamos colocar aqui, ó. 3,375 quilos é a massa de 100%. Então, para obter isso, qual é a massa de CH4? E qual vai ser a massa de amônia? Então, a gente tem que converter essas massas. Então, vamos converter. 1 mol de NH3 são 17 gramas. Ó, a massa do nitrogênio é 14, mais 3 vezes hidrogênio. E 1 mol de CH4, 16 gramas. Tá? E 1 mol de HCN. O carbono é 12, mais 1 do hidrogênio 13, mais 14, 27 gramas. Então, agora a gente vai fazer as nossas proporções. Então, vamos fazer aqui as proporções separadas, ó. 17 gramas de amônia
produz 27 de HCN. Qual vai ser a massa de amônia para produzir 3,375 quilos? Tá? Então, fazendo essa conta aqui, a massa de amônia vai dar 125 quilos. Agora, vamos fazer a mesma coisa para calcular o CH4. Então, a relação é entre CH4 e HCN. 16 gramas de CH4 produz 27 de HCN. Qual vai ser a massa de CH4 para produzir 3,375 quilos de HCN? Então, a massa de CH4 vai ser 2 quilos. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tirado bastante dúvidas. E se vocês gostaram da aula, indique para os amigos, compartilhem. Inscrevam-se no canal para receber as notificações, porque nós vamos ter mais aulas de estequiometria. E deixe o seu like, tá bom? Tchau, tchau!